pessoal, bem-vindos ao Conversa de Mercado. Na entrevista de hoje, vamos falar como os dados estão revolucionando os laboratórios da indústria farmacêutica com segurança, inovação e eficácia. E para falar um pouco mais sobre esse assunto de hoje, trago aqui as nossas entrevistadas, Silene Rodrigues, Daniele Cabral, da LabWare. Bem-vindas. Obrigada, Vivi. Bom, temos bastante perguntas, muitas curiosidades para vocês hoje. Para começar, o que é o LabWare e o que diferencia das outras soluções de mercado? Bom, boa tarde. Olá para todo mundo, né? O LabWare é uma solução, uma plataforma de gestão de laboratórios. Ele tem aí seus 40 anos, né? E ele se originou como um software de gestão laboratório que é um LIMS, né? Acaba que hoje ele é uma plataforma de soluções, então ele consegue atender desde o desenvolvimento de um novo produto, né? Desenvolvimento da pesquisa, né? Todo o processo de controle de qualidade do laboratório até a liberação de um lote. E também conectando outros setores que precisam desses dados do laboratório, né, como produção, pessoal de garantia de qualidade. Então é uma solução bem robusta, que ela tanto pode funcionar, atender muito bem os clientes de forma padrão, com o que já tem pré-configurado, como também permitir que o cliente solicite configurações. Então ela vai atender os dois mundos, né? Além disso, outro diferencial que a gente tem é que a gente tem equipe local, uma equipe muito grande aqui no Brasil, também na América Latina, então é uma solução global, atende, né, mais de 125 países. Isso permite que a gente tenha um atendimento tanto de implantação, de pós-vendas, né, de suporte 24/7, localizado e muito próximo do cliente. Então, nossa equipe é formada dentro da LabWare e tem muito conhecimento tanto sobre o que é o mundo do cliente, como também as questões do sistema, né. E a LabWare ela é muito forte, né, e tem as maiores indústrias do mundo no setor farmacêutico, né, então ela é uma referência mesmo nesse mercado. Muito bom. E por que a integridade dos dados ele é um tema tão crítico na indústria farmacêutica? E como que a LabWare contribui para garantir essa segurança e confiabilidade? Excelente pergunta. O tema de integridade de dados ele é um tema central na indústria farmacêutica. Ontem, hoje, provavelmente vai continuar sendo aí sempre, porque ele está intimamente ligado à segurança do paciente final que está recebendo aquele medicamento. Então, a integridade de dados é o que garante que o medicamento vai ser analisado, liberado com base em dados confiáveis, seguros e auditáveis. Para você ter uma ideia, entre 2020 e 2025, o FDA disparou mais de 150 warning letters relacionadas à integridade de dados, perdendo só em números para o tema de monitoramento ambiental, que se a gente for analisar ali no íntimo, também deve estar relacionado à integridade de dados. Essas warning letters do FDA são cartas que eles emitem após inspeções que podem aí levar realmente a sanções de recalls de produto e coisas mais sérias que podem tanto denegrir a imagem de uma empresa quanto causar aí perdas significativas a uma operação. E aí o LabWare ele vem justamente para apoiar essa necessidade, né? Então toda essa questão de integridade de dados, que é algo extremamente crítico e importante, principalmente para setores, né, regulados como a indústria farmacêutica, cosmética. Então o LabWare ele vem com toda essa parte de integridade de dados, então ele está atrelado ali ao COA, né, que são necessidades de mercado, atendendo necessidades, né, de auditoria, trilhas de auditoria, segurança, né? Então os acessos de quem pode acessar o quê. Então todo esse processo de riscos, tanto do acesso da informação, mas também de toda essa rastreabilidade de como o processo é realizado, as análises são realizadas, o LabWare consegue garantir isso dentro da estrutura do laboratório. Você sai do papel, você sai de uma planilha de risco e entra num sistema que te garante todo esse processo que é extremamente crítico para o setor, né? E o dado hoje é algo fundamental. Na indústria farmacêutica nem se fala o quanto. Então, me explica um pouco mais como essa ciência de dados ela está sendo aplicada na operação dos laboratórios farmacêuticos e quais as melhorias práticas que já podem ser vistas.
Acho que o tema de ciência de dados é algo em alta há tempo, mas a gente com certeza vê um movimento muito mais forte disso para as áreas de laboratório, seja de controle de qualidade, seja também de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente enxerga o laboratório saindo realmente de um centro só de um repositório de dados, resultados, mas partindo para realmente uma possibilidade aí de um tomador de inteligência. Então a gente sai realmente do laboratório como uma postura reativa no que diz respeito a dados, mas muito mais proativa. E a gente pode ver exemplos disso quando a gente consegue utilizar os dados do laboratório, por exemplo, para prever desvios em produtos, prever questões relacionadas a gargalos de análise, alocação de trabalho no laboratório. Então são vários os exemplos onde a gente já consegue consolidar na prática realmente como a ciência de dados traz todos esses benefícios, olhando para o laboratório, que são os olhos da operação. A gente sempre fala que o laboratório ele traz ali pontos de contato com a minha operação do começo ao fim, desde a chegada da minha matéria-prima, de toda a questão de monitoramento ambiental das áreas, liberação de produto, tudo que a gente consegue também ter de dados, extração na pesquisa e desenvolvimento. Então, realmente o laboratório, ele aí se consolida como os olhos da operação, e conseguir extrair inteligência desses dados é um ganho competitivo para as empresas. Muito interessante. Hoje com os dados, a gestão ela fica muito mais fácil, né? Você prevê os riscos, as oportunidades também, né? Porque exatamente. ele traz isso, facilita muito. A gente fala muito que a gente deixa de cuidar muito de papel e preencher documento e começa a usar, né, o conhecimento do pessoal do laboratório para realmente trazer melhorias para o processo, né? E falando em exemplos práticos, como que o Labware, aliado à análise preditiva, tem apoiado o gerenciamento de shelf life ou influenciado nas decisões de desenvolvimento de novos produtos? Bom, a gente pode, assim, um caso, né, por exemplo, um exemplo dentro da indústria, a parte de estabilidade, né? Então, nos estudos de estabilidade, né, o produto é submetido a diferentes tempos, condições, e você começa a fazer essa análise para ver como aquele produto se comporta a longo prazo, médio, curto e longo prazo. Quando você tem análise preditiva, né, quando você, além de ter o sistema controlando essas análises todas, você ainda consegue trabalhar esses dados, você mesmo antes que esses estudos terminem, você já consegue ter uma visão de como esse produto está se comportando. Então, como que vão ser esses resultados, né? Você já consegue olhar um pouco mais para frente e já pensar em, às vezes, algum desvio, algum controle, alguma mudança. Então, mais do que só controlar a informação, você já consegue olhar um pouco mais para frente. Acho que trazer alguns pontos também. O pessoal acho que tem uma visão talvez um pouco mais clara para controle de qualidade, puxar um pouco também para o lado de desenvolvimento de produto. Então, questões de desenvolvimento de formulação, como o Labware ele pode lidar com dados históricos para conseguir predizer, melhorar todos os aspectos de design, de experimentos, por exemplo, para que a gente consiga ter aí projetos acontecendo de forma mais racional, detectar aí ajustes em formulações, aspectos de produção mais rápido. Então, como eu consigo conectar todos os aspectos ali que eu estou lidando num desenvolvimento de produto, diferentes matérias-primas, diferentes parâmetros de produção, e como isso se relaciona aos aspectos de qualidade, aos aspectos pretendidos de um determinado produto. Então, para o P&D também ter o Labware atuando na gestão desses dados e também na inteligência desses dados traz grandes ganhos realmente nessa questão de tempo de mercado. É uma gestão 360, podemos falar assim. Sem dúvida. Né? Bom, a gente sabe que a digitalização ela é um caminho sem volta. Então, quais as tendências que vocês enxergam para os laboratórios do futuro, especialmente com a chegada da indústria 4.0? Bacana.
O laboratório do futuro, ele é um laboratório aí totalmente conectado. Então a gente realmente tira o laboratório daquela ilha de informação e traz o laboratório como um provedor de dados e inteligência para toda a operação. Então a gente vê fortemente a questão de interface com sistemas corporativos, ERP, MES, outros sistemas relacionados aí à produção. Também toda a questão de instrumentos, captura de dados automáticos de laboratório, ligados também com robótica. A gente esteve, né, Silene, recentemente no nosso evento da Europa, a gente viu bastante dessa questão de toda essa interligação dessa cadeia, para realmente a gente obter essa fluidez de dados. Pois é. E aí com tudo isso a gente olha para a inteligência artificial. Então a gente tem essa inteligência, a gente tem esses dados estruturados, a gente tem ferramentas para que a gente consiga trazer tendências, olhar, né, para decisões, né, à frente, visualizar de que forma os dados estão se comportando, o que você tem de mudança de mercado, o que você tem de risco. Então quando isso tudo se junta, você tem um laboratório que ele realmente não é, como a Dani já comentou, ele não é mais só um que entrega resultado, mas ele é estratégico para a tomada de decisão da empresa, ele é estratégico para que mantenha a qualidade, né, e a confiabilidade daquela empresa. Ele se torna cada vez mais forte nisso. Muitos anos atrás a gente olhava o laboratório, ele era só mais uma área ali que gerava muito custo, mas ninguém olhava por importância dele, né? E hoje em dia o pessoal entende que realmente é lá que estão os dados, é ali que está o futuro do que é o core mesmo daquela companhia. E é muito importante a gente saber trabalhar todas essas ferramentas, todas essas inovações, para que realmente as empresas elas podem estar bem posicionadas no mercado, oferecendo o melhor produto, oferecendo o melhor serviço. Exatamente. Né? Agora, para as empresas que estão começando agora esse processo, quais são os passos que vocês consideram importantes, primordiais para esse processo de transformação digital? Eu acho que um ponto que a gente toca muito dentro da Labra, com os nossos clientes principalmente, é entender que o sistema ele não é só uma ferramenta ou uma troca de ferramenta. Ele vem, né, o Labra ele vem para uma mudança de cultura. É isso que a gente estava falando, né? De sair do laboratório de um repositório de dados e se tornar uma ferramenta estratégica que traz muitos ganhos para dentro da indústria, né? Então o cliente ele tem que começar primeiro, né? Entender um pouco mais desses processos, entender o que existe no mercado, né? Começar a entender para que lado tem, o que ele tem melhorias, né? Então a gente tem condições aí para você entender melhor da capacidade do seu laboratório, de mecanismos, né? De que você pode melhorar a produtividade, qualidade de dados, né? Então tudo isso é começar a analisar quais são os gargalos, as dores e encontrar, né, a ferramenta que pode colocar você dentro do mercado de uma forma mais preparada para todo esse processo, seja de auditorias, seja da exigência do mercado. Afinal, os clientes também, o cliente final ali na frente, hoje ele olha para a qualidade do que ele consome. Então ele quer ter a certeza que a empresa que ele está comprando um produto está preocupada com qualidade, com rastreabilidade e que não tem, né, de repente, algum tipo de questionamento no mercado, né? Então essa busca por tecnologia e por automação e por confiabilidade, inclusive no que o fornecedor vai entregar. Isso é uma preocupação muito grande da Labra também. E com a velocidade das informações, esse tipo de solução ele acaba sendo fundamental para um laboratório da indústria farmacêutica. Mundial. Você falou bastante sobre a cultura das organizações. Vocês já perceberam essa mudança de cultura nas empresas em relação a esse uso estratégico dessa ferramenta, desses dados dos laboratórios? Essa mudança cultural está acontecendo, acho que é uma percepção geral. Falo pela Labra, falo por mim, eu estou nesse mercado há 10 anos, venho acompanhando realmente esse processo crescente, principalmente na indústria nacional. E o que a gente percebe, né, é que essas empresas que começaram esse processo há 10 anos atrás, hoje elas já estão aí muitos e muitos passos na frente. Porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal quer chegar nesse patamar de inteligência de dados, mas ainda tem todos os dados e informações do laboratório em papel. E dali a gente não consegue extrair nada, né? Mas é bacana também pensar que a gente está aqui
para apoiar esses clientes que estão chegando agora, quem está aderindo realmente a toda essa mudança, que a gente está aqui para aliar nesse processo. É uma caminhada realmente, onde primeiro a gente precisa estruturar toda a base do sistema, os pilares, ter os dados digitalizados, com toda a questão de confiabilidade, auditoria, segurança e realmente caminhar nesse processo. A gente vê sim essa mudança acontecendo e vê cada vez mais como realmente os altos níveis da empresa já enxergam o laboratório como esse ponto central. E quem ainda não está enxergando, novamente, está muito atrasado nesse processo. Visão, essa mudança de cultura, né? E a gente tem clientes hoje, por exemplo, né, que trabalham com predição você tem análises do laboratório e você consegue olhar quando que uma máquina vai falhar, qual que é o desgaste daquela máquina. Você consegue prever como que está a alocação da sua equipe em relação aos seus analistas, aos seus equipamentos, o quanto que você tem capacidade de entregar. O laboratório ele também é cobrado dentro da companhia em indicadores, né, o quanto ele está entregando, se ele está tendo retrabalho, se ele está tendo um custo alto. Então, quando ele controla essas informações, ele consegue apresentar se ele precisa de investimento numa nova máquina, se a capacidade do laboratório dele, dos analistas, está adequada. Então, eles conseguem explorar esses dados e apresentar, inclusive, para reuniões, né, comitês técnicos, comitês, né, estratégicos da empresa, tudo o tanto que ele entrega de valor e também o que ele precisa de apoio para avançar na ferramenta, né? E no lado também de P&D, também utilizar, né, o desenvolvimento de experimentos, né, você ter toda essa informação estruturada, você não ter um conhecimento isolado numa pessoa e essa pessoa sai da empresa, você perde históricos, né? A gente tem clientes que o desenvolvimento, por exemplo, de um novo produto pode levar 10 anos. Você imagina quando você perde um recurso importante como esse, se você não tem esse dado estruturado e bem guardado, né? Então é uma mudança muito importante, como a Dani falou, né? Quem ainda não correu atrás disso vai sentir logo um impacto muito grande de mercado, porque é algo extremamente importante hoje, é o que acontece no mundo inteiro, é ter esse tipo de tecnologia implantada e já está olhando para frente, né? Está olhando para ciência de dados, inteligência artificial. Realmente a gente pode ver que cada vez mais as empresas, elas têm que estar conectadas, elas têm que conhecer as soluções inovadoras para que elas possam realmente se manter competitivas no mercado, com as informações correndo tão rápido do jeito que elas correm nos dias de hoje. É o que a gente fala, não adianta modernizar toda a minha produção, toda a minha expedição, todo o meu marketing e ter o laboratório, que é ponto de contato em toda a minha cadeia, como um gargalo e como aí um simples repositório de dados e não um tomador de inteligência. Muito interessante. Muito obrigada por vocês participarem desse Conversa de Mercado. É um prazer estar aqui com vocês, Daniele, Silene. O Conversa de Mercado, ele é um produto Talk Science. A LabWare está presente da Feira Analítica Latinoamérica esse ano. Com certeza, todos vocês podem conferir essas inovações e muitas outras durante esse evento também. Até mais. Obrigada.